Pod Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 9 do Pod Next. Sou eu, JP, que... Rapaz, olha só, vocês vão escutar algumas tosses minhas aí durante o programa, mas eu não acredito estar com Covid, mas eu vou fazer o teste qualquer jeito. Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e eu quero acreditar. Oi galera, Isabela direto do Rio e mesmo o JP achando que não é Covid, eu recomendo que você escute este episódio de máscara e lavando as mãos. Tá certo. Gustavo, tem uma erratinha pra mandar aí antes de entrar nos assuntos, né? É isso, JP, só pra esclarecer uma coisa aqui rapidinho, na pauta quente do programa 8 eu disse que o CAD ainda não tinha dado aprovação quanto à fusão da Boeing com a Embraer, mas isso era baseado na matéria que tinha saído o furo naquele dia e tal. Porém, o que ocorreu foi que no último dia 18 o CAD disse que realmente ia rever alguns detalhes do acordo entre as duas empresas a pedido de um procurador e que ia concluir, ia chegar a algum veredito no dia seguinte. Acontece que no mesmo dia 18 o CAD acabou refutando todos os argumentos do mesmo procurador e soltou a aprovação naquele mesmo dia. Então, do ponto de vista do CAD, já estava tudo certo com relação à fusão. Realmente só faltava resolver a questão no órgão equivalente da União Europeia. Faltava grana também, né? Chegar. Bom, vamos pro programa então, né, galera? Bora pro programa. E o nosso assunto quente da semana quer saber: como é que a gente faz pra lidar com um excesso de informações num momento como esse? Como é que a gente peneira a relevância e a validade das notícias que a gente vê todos os dias? Que tipo de notícias e como nós compartilhamos elas nas redes sociais? Além de tudo isso, o Gustavo e o JP entregam a sua teoria da conspiração favorita. Nossa personalidade da semana é Harrison Ford, mas a verdade é que se ele tivesse aprendido um pouquinho mais com seu personagem Han Solo e com o Chewbacca, ele não precisava estar nessa pauta. O nosso ranking mostra um número preocupante. Os estados americanos com maior nível de contágio são os mesmos que estão saindo do isolamento social rapidamente. A coluna de economia traz um enorme contraste entre o crédito emergencial nos Estados Unidos e no Brasil. E os números negativos de crescimento continuam se empilhando. Na pauta de meio ambiente, a gente traz a notícia mais positiva do programa. Merkel assume uma posição de liderança, especialmente na defesa de um desenvolvimento mais sustentável na recuperação pós-Covid-19. E para fechar, a tradicional agenda histórica do JP e as nossas dicas culturais da semana para animar o seu isolamento. Lave suas mãos, bote sua máscara e vamos pro episódio. Assunto quente da semana. Bom, o assunto quente então que a gente traz hoje é uma conversa ampla sobre os perigos da informação, ou formas de receber informação. A verdade é que a gente é bombardeado, né, diariamente, todo mundo é bombardeado, seja lá por onde que se conecta, né, seja pelo Twitter, só pelos grupos do WhatsApp, por onde que você vá, você é bombardeado de informação. Então, o que fazer? Como agir? Né? Porque é impossível você verificar tudo que recebe, minuciosamente. Então, como agir? E como se proteger desse tipo de coisa? São perguntas muito importantes, porque o que a gente manda pra frente, o que a gente defende, tem impacto na vida das pessoas em graus maiores ou menores, mas tem. Né? Então, como fazer? Como vocês fazem para se defender? Bom, então, JP, o que acontece muitas vezes, isso é um hábito que eu tô lutando muito para quebrar, que é a coisa do você ler apenas a manchete. Porque muitas vezes isso é parte da indústria do noticiário, etc. Mas tem havido um certo exagero às vezes, ou falta de informação às vezes. O jornalista só quer ganhar um clique. Putz, você lê aquilo e fala, meu Deus, e agora? Né? E aí, quando vai ver, já passou para 10, 15 pessoas, dependendo do grau de influência, tem 5 mil, 50 mil, 500 mil pessoas lendo. Eu acho que todos nós, de uma forma ou outra, já caímos nesse erro.
né? Todo mundo já caiu nesse erro. E é uma forma, assim, de você se defender. Mas o passar pra frente é interessante, né? Porque o passar pra... Eu acho que a gente deveria passar pra frente o que a gente tá um pouco mais confortável. Às vezes você tem que segurar a mão. Tem que segurar a mão no que vai mandar, né? É importante também conferir a fonte, né? Então... Mas o problema é quando a fonte tá errada. Não, sim, mas aí eu quis dizer assim, toda vez que eu escuto um boato ou que alguém manda alguma notícia no WhatsApp, eu vou buscar os meios de informação mais tradicionais, né? Em que as fontes costumam estar mais certas ou porque são meios maiores, né? Uma Reuters, por exemplo, um New York Times, que são editoriais que historicamente, né, dão notícias corretas. Então eu tendo a segurar a informação até conseguir confirmar isso, né? Eu acho que eu e o Gustavo vivemos até um pouco disso quando a história do Boris Johnson tá entubado ou não. A gente ouviu essa notícia, a primeira coisa que a gente fez foi abrir a BBC, né? Então Sim, a gente falou, cara, a gente viu isso em algum lugar, vamos lá, abriu a BBC e ficou 1 hora acompanhando, sei lá, o dia inteiro acompanhando o site. Não é jabá, mas a BBC realmente é uma dos canais por aí que ainda Mais confiáveis. fazem um trabalho mais minucioso de checagem, de verificar os fatos, etc., antes de reportar. Então vamos compilar. A gente tem não tentar, quando bater o olho no título, ler e não só passar pra frente a partir do título. O segundo, antes de passar pra frente, ver em pelo menos mais um lugar. Uma terceira é pensar assim, preciso mandar isso pra frente? Aí é uma coisa pessoal. A gente vive em uma era muito engraçada de, a gente sente necessidade de comentar qualquer coisa que aparece na nossa frente. E 2, a gente vive também na era do breaking news. Vamos ser o primeiro a falar disso. Também. Essas duas coisas colaboram para essa disseminação. E foi o que, juntando isso e juntando o que a gente falou no programa passado, né, JP? O que teve de notícia de gente que não tinha a menor ideia do que estava falando sobre a queda do petróleo, sobre o petróleo ter estado negativo, quando, assim, 2 dias depois ele já estava $20 positivo, porque já era outro contrato, como a gente explicou para as pessoas. E assim, você tem um índice que é o WTI do Texas, que provavelmente vai negativar de novo em algum determinado momento, agora em maio. É bem possível que isso aconteça. Resultados positivos, na verdade. Por enquanto, os dados estão positivos pro petróleo de maio. Enfim, mas o que eu tô dizendo isso por quê? Porque possivelmente você tem outros índices. Você tinha, por exemplo, o Brent, que ele é um índice que mede o petróleo no Mar do Norte, ali entre o Reino Unido e a Noruega. Ele estava positivo. Você tinha vários índices da Arábia Saudita, do Catar, Emirados e todos os arredores ali do Oriente Médio que estavam todos positivos. Quer dizer, e aí não, porque o petróleo negativou. Então você abre a matéria e fala, meu Deus, o que está acontecendo? A matriz energética vai mudar. Uma coisa que eu acho que também tem a ver, e aí a gente já vai até trabalhar no que a gente tá falando aqui na pauta, muitos desses dados, inclusive os dados de petróleo, vêm de fontes oficiais. Vêm de governos ou vêm dos mercados. Então, se a gente para pra pensar na fonte, né, que foi o que eu discuti, é uma fonte boa, né? Você tá vendo ali um número negativado. O problema é que às vezes falta discernimento para você questionar a notícia e buscar explicações lógicas para aquilo. Fica muito, às vezes, achismo. Então a gente chega num quarto ponto, que é saber quem você segue, de onde tá vindo. Porque quando você sabe de onde vem, você consegue interpretar melhor a notícia. A gente tava até conversando no outro dia desse, antes de algum dos programas, eu não me lembro qual, né, Gustavo? Eu te perguntei se você seguia no Twitter aquele perfil do RT, o Russia Today. Russia Today, foi. Esse é um perfil que se você não souber o que são esses caras, você entra numa pilha maluca. No mesmo dia é possível que o Russia Today ataque os democratas, a Hillary Clinton e o Donald Trump. Não, e aí defenda a China e ataque a China. Você entra numa pilha muito louca se você não souber de onde, qual é o interesse desses caras, né? Esse é um caso extremo. Tem diversos outros que você tem que parar e uma indagação que você tem que fazer é o seguinte: que interesse que esses caras têm em estar colocando isso? Sim. Né? Então é conhecer a fonte, conhecer quem é que tá mandando. Isso esses itens que eu tô salpicando 1, 2, 3, 4 não estão em ordem
ordem não, tá? São só pra enumerar mesmo, não é uma ordem, é tudo misturado. De certa forma, viu, JP, juntando o ponto 3 com o ponto 4, você volta àquela questão, né, de a quem interessa a informação. Então, a gente tem muitos seguidores, etc. Eu me pergunto, bom, aqui tem uma notícia desse cara que tá falando isso daqui. Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. Vale a pena eu passar isso aqui pra frente para as minhas pessoas? A quem interessa essa informação? Então, a gente tava falando de, o petróleo negativou. Bom, petróleo tudo bem, você come petróleo, né? O petróleo está em todas as partes. Então, é um negócio que eu vou passar para uma fase de checagem. Não é um negócio que eu vou talvez passar de imediato, mas é um negócio que eu vou ficar de olho, né? Então, Uma outra ponderação interessante é porque você sabe que em muito dos meios que você vai repassar o negócio, você vai passar para pessoas muito próximas de você e que você sabe também que aquilo que você vai mandar vai gerar conflito. Então, uma outra ponderação é, vale a pena o conflito, né? Porque isso também alivia muito a nossa vida, né? Você pensar, puta, vale a pena eu entrar num bate-boca aqui qualquer, né? Não só na questão de desinformação, não, mas vale a pena o bate-boca também, né? Então essa é uma ponderação um pouco à parte, mas eu acho ela válida. E aí vai até para outra questão também, de para quem você segue, quem não, se não vale a pena você excluir algumas pessoas que você segue. Tô falando nesse caso do Twitter mais especificamente. Às vezes até pra você levantar uma conversa mesmo, né? Você vê que às vezes a pessoa entendeu uma coisa errada. É diferente quando uma pessoa tá passando uma notícia claramente fake ou que tem aí algum viés e você se dispõe a explicar por que aquilo tá errado, né? Então, às vezes você até vai entrar num conflito, mas com uma disposição, na verdade, de melhorar a qualidade dessa informação, talvez para que essa pessoa não dissemine mais notícias como aquela. Mas tem horas que é difícil, né? O conflito intenso, assim, aquele conflito non-stop, cara, ele afeta as pessoas. Às vezes te deixa até doente, cara. Então, essa ponderação de vale a pena o conflito e tal, e entra num outro campo até nessa do conflito, porque o Twitter às vezes aproxima a gente de pessoas que, o contrário, né? Que você não teria acesso, um político, um artista, um não sei o quê. Às vezes, aí entra num outro negócio. O que eu vou repassar ou o que eu vou discutir, eu vou estar dando palco para essa pessoa, sim, ou, né, eu vou estar ampliando o alcance que ela tem. Às vezes o alcance é tão grande que não faz a menor diferença se você colocou ou não, né? E isso pode ser pela força da pessoa ou até pela força tecnológica desses bots e tal. Às vezes não faz a menor diferença. Mas em outros casos, vale a pena você bater de frente, porque é o contrário, né? Vale a pena você bater de frente, porque tem muitas figuras públicas dessas que têm responsabilidade com quem estão falando. No programa passado, a gente falou do Trump e o cara Bebê Blitz, né? Que foi consequência do que ele falou. Existe responsabilidade. Inclusive, eu acho até que ele deveria ser responsabilizado judicialmente pelo que ele falou, de alguma forma. Talvez caiba. O problema é que cai também naquela coisa de liberdade de expressão, então assim, eu não tenho gabarito pra julgar esse negócio, JP. Eu também não, se cabe, mas algum advogado queira ficar famoso aí, de repente vale a pena. Mas há um porém nessa história, JP, porque isso teve consequência, né? Inclusive é uma notícia que saiu essa semana. As redes CNN, ABC, MSNBC, CBS e NBC estão fazendo um esforço conjunto e elas não vão mais transmitir esses briefings da Casa Branca ao vivo, que isso era uma coisa que estava acontecendo diariamente e foi numa dessa que o presidente falou e foi muito mal interpretado. E também ele não fazia ideia do que ele estava dizendo, foi uma conjunção de coisas erradas. A comunicação foi ruim, não só a interpretação, a comunicação foi bem ruim. Foi tudo muito ruim, a comunicação foi péssima e no final das contas uma consequência disso não vai ter mais briefing do presidente ao vivo. Eu fiz a comparação, né? Isso já existe no Oscar há algum tempo, principalmente depois... Na verdade, começou depois daquela confusão com a Janet Jackson no show do Super Bowl, em que puxou, né? O seio dela ficou de fora. Então, agora, todas essas transmissões têm um delay de alguma coisa aí de 10 minutos, exatamente para evitar esse tipo de constrangimento. 10 segundos. Segundos? 10 segundos. Ai, desculpa. 10 segundos. É o tempo do cara bater na tecla do censurou, entendeu? Entendi. Eu achei que fosse mais, realmente. É uma tecla do censurou.
Foi desde aquele Super Bowl mesmo. Nenhum evento é totalmente ao vivo aqui nos Estados Unidos. Não, mas o que tá rolando nesse caso específico é que realmente eles vão, obviamente você tem que passar a notícia, olha, o presidente falou tal coisa, porém não vai mais ser ao vivo, eles vão possivelmente cortar aquilo que não for relevante por algum motivo. Isso é um pouco do tirar o holofote da pessoa também, né? Passa por aquele negócio que eu falei de tirar o palco da pessoa, porque ele tava usando isso de palco, né? Ele sacou que ele tava tendo tempo gratuito na televisão e tava usando isso de palco todo dia. Tem um outro questionamento também, e aí é muito mais profundo, né? Que é o seguinte, todas essas agências vão, como o Gustavo falou, talvez retirar o que não seja relevante. O que é relevante, né? Essa curadoria também é muito delicada, porque você consegue manipular os cortes para um viés X ou Y. Então, pô, ele brigando, ele xingando a repórter é relevante? Não tô dizendo que... Eu acho que o caso do Trump é muito direto, né? Porque o Trump tem cometido muitas gafes de comunicação. Mas se isso se torna uma prática, isso pode também se tornar uma certa plataforma política à inversa, né? Que nem o JP falou, ele tava usando isso por uma plataforma de espaço gratuito, as redes que talvez não concordem com ele tenham um viés diferente, justificam isso com essa ideia de passar informações mais relevantes ou corretas, ou o que quer que seja, e pode vir a ser, não tô dizendo que é, tá, gente? Eu tô dizendo que isso pode vir a se tornar um instrumento também. E aí, a gente pode também trazer pra essa conversa uma coisa que era muito engraçada, muito bacana de jogar e ficar zoando um ao outro, que são as teorias de conspiração, né? Que tem várias muito legais, muito, né, criativas, mas a gente tá num momento que é inapropriado, né? Sim. Ficar dando corda pra maluquice. Sim. Por exemplo, eu participo do Nerdcast há muitos anos. Lá a gente já fez várias brincadeiras de teoria de conspiração. O Tucano lá falava que o Acre não existia, coisa do jeito. Mas eram brincadeiras, mas a gente não faz mais isso, né? Porque não é momento pra fazer esse tipo de coisa, né? Causa desinformação. E o que a gente vê constantemente nas notícias, às vezes, são teorias da conspiração colocadas de uma forma como se fosse uma notícia, né? Uhum. E aí a gente chega até num quinto elemento daqueles itens que a gente estava enumerando. E às vezes, quando a gente vai colocar uma coisa dessa que a gente viu ou leu, não sei o quê, e não sabe exatamente a história inteira, ou não tem certeza, a gente começar o que tá falando com eu vi isso, né, ou na minha opinião, para como se não fosse uma coisa concreta que você tá jogando lá, entendeu? É a forma de colocar também. Que é o fatos alternativos, né? É a forma de colocar. É deixar claro que não é um estudo, não sei o que, é uma coisa que você viu, você pensou, ou você estava refletindo e queria opinião, enfim, não colocar tudo como se fossem verdades absolutas, né? Não ser dono da verdade, né? Que é um risco que as pessoas têm também. Isso sim, eu acho que ultimamente a gente precisa de uma dose extra de ceticismo. Já vinha de muito tempo que muitas pessoas realmente estavam aceitando muitas verdades, porque convém com uma opinião que foi criada, etc. Porém, eu acho que mais do que nunca a gente requer uma certa forma de ceticismo. Então, o presidente diz que precisa vamos injetar alvejante, e aí de repente a galera começa a beber esse troço. O ministro não sei o que lá falou negócio do vermífugo, sabe? Ou o presidente que veio com uma caixinha de remédio, mostrando a caixinha do remédio, sem saber se o remédio funcionava de verdade, quais eram os impactos que esse remédio tinha, né? Uma coisa que eu ia falar também é que tem horas que a gente precisa desenvolver um senso crítico muito forte. Eu acho muito interessante quando eu ouço, e aí puxando pro meu lado da economia, os gestores de ação, né, que fazem análise de empresa, falam muito que existe uma diferença entre notícia e ruído. O que é só ruído? O que é só notícia que tá pulando o tempo todo na sua tela e que não vai ter uma relevância, um impacto na sua vida, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. E o que é notícia que você realmente precisa levar em consideração. E isso vai, às vezes, pra dentro da própria notícia, né? O Gustavo comentou, beber alvejante. Isso não faz sentido.
né? Mesmo que você olhe o Trump falando, você vê que ele tava tentando, de novo, a comunicação foi péssima, mas tentando falar alguma coisa com a médica e alguma coisa de questão médica. Obviamente não era injetar. Então, assim, essa coisa de parar e não absorver, tentar absorver tudo o tempo todo, para e pensa antes de reagir à notícia. Mas as pessoas têm senso diferente, senso crítico e senso interpretativo diferente, né? Isso é ótimo. Esse que é o perigo também. E tem uma outra coisa, porque fica parecendo que a gente só tá pegando no pé do Trump, às vezes no pé do governo do Bolsonaro, mas tem uma outra notícia circulando por aí que diz que fumantes não pegam o Covid-19. Porque não sei quanta porcentagem, não sei o que, da França são de fumantes e esses fumantes não pegaram a doença. Gente, isso é a coisa mais básica que você aprende com estatística. Correlação não implica casualidade. Não, e lá da França também veio aquela notícia, logo no começo de tudo, que o ibuprofeno piorava o remédio, né? O ibuprofeno piorava o estádio das pessoas, depois foram ver que não era. Tudo isso tem a ver com interesses, Porque né? os ingleses... Por quê? Porque os ingleses têm uma das principais fábricas que fornecem ibuprofeno para a Europa. Então o ministro quis se aproveitar da situação, né? E dar uma porrada nos ingleses. Porque eles é francês, é isso que eles fazem. O timing que a pessoa solta a notícia, o momento em que ela tá, a plataforma que ela tá, isso faz muita diferença. E aquilo, de novo, as pessoas têm graus de responsabilidades diferentes, né? A gente tem os presidentes têm outro, deputados no meio do caminho aí tem outro, né? Todos eles têm que ser colocada a devida responsabilidade. A OMS, todos eles têm que ser colocada as devidas responsabilidades. Voltando para a parte da teoria de conspiração, a coisa pode ser até em nível de brincadeira, né? A gente falou aí dos interesses, mas tem as brincadeiras, né? Mas as brincadeiras às vezes são levadas a sério. Então tudo tem que ser bem cuidado, né? Teve aqui umas notícias essa semana, né, Gustavo, que entram nessa categoria aí. Você tá falando do negócio dos ETs? O negócio do ET é um caso desse, né? O Pentágono soltou um vídeo ali de uma gravação feita por... Foi por radar ou foi por outro avião? Aérea. Foi pela Força Aérea, Aérea, foi a né? Força Aérea, né? Que estava filmando um objeto não identificado, né? OVNI em Brasil, UFO em inglês, e não tinha uma imagem clara do que era a coisa. O fato é que ele estava andando numa velocidade muito alta, né? Porque Mudando de direção. Era um charutão voador que ninguém sabia o que Aí eu até brinquei, mandei com cópia pro Jovem Nerd, que geralmente costuma ser bem cético com coisas de alienígena, e eu geralmente sou o contrário, brinco com ele ao contrário, e eu mandei, aí, e agora, Jovem Nerd, sei o que tu vai falar, sei o que lá, e ele entrou num bate-boca sério com a galera. Eu falei, caraca, que fui puxar, né, cara? E assim, o Pentágono foi muito político nesse sentido de dizer, olha, temos um objeto voador não identificado, aqui, pá. E a galera falou, são ETs. E uma galera falou, vamos dar um tempo aqui, vamos pensar o que pode ser esse negócio. Pode ser um drone russo, pode ser uma tecnologia nova chinesa, sabe-se lá o que é isso. Mas não necessariamente uma coisa... São essas coisas de fato, entendeu? Pode ser o Super Patolino voando, pode ser. Um balão não, mas de a parada alguém é que tava indo a mais de 200 milhas por hora, ou 200 km por hora, não. sei lá. Por favor, Tudo tem bem, algum também. ouvinte que desenha esse Super Patolino e manda pra gente? Por favor. Mas então, no próprio programa da semana passada, a gente trouxe a conversa da Coreia do Norte, né, do Kim Jong-un, e que continua sem uma explicação, e a gente usou o termo, qualquer coisa que vai se falar aqui é uma especulação. Então a gente deixou claro que não estava tentando impor verdades e dar notícias, não, a gente estava fazendo uma especulação. Porque esse é que é, às vezes, a coisa, porque alguém vai falar, olha só, tá acontecendo isso. Aí já no mesmo dia, em questão de minutos, já tinha gente dizendo que ele teve morte cerebral. No mesmo dia já tinha gente dizendo, olha, as possíveis pessoas que podem estar... né, sendo o próximo ditador da Coreia do Norte, fulano, ciclano, beltrano. Aí eu até falei, bom, eu acho que não vai ser fulano por causa disso, daquilo. Mas assim, só pra atualizar essa notícia, na manhã de quinta-feira já finalmente avistaram o trem dele em movimento, que até o trem tinha desaparecido. Ele anda de trem pra cima e pra baixo no país.
enfim, acho Mas que ele não tava pode dentro sair do na trem rua. ou ele não tava dentro do trem? Então, não se sabe. Não sabemos. Eu não sei- ou se o trem foi buscar o Dennis Rodman, que é o... Vou te falar, né? essa conversa que ele pode estar se escondendo pra não pegar o corona não é de todo maluca também não, né? Não, Tudo é possível, mas é o que eu tô falando, é especulação. Então se você vai falar deixando claro que você tá especulando, é diferente do que falar, pô, ele tá morto, ou ele tá escondido do Covid, né? É diferente as formas de se falar, né? Assim, eu não sei os outros, mas tem coisas que eu falo, gente, eu não sei, essa semana eu tô muito pessimista, então eu olho pra essa notícia aqui e eu vou falar, bom, eu acho que ele morreu mesmo, né? Eu acho que o pior tá vindo, aí vai ver alguém ainda pior do que ele, sei lá. Então vou fazer uma brincadeira aqui com vocês em termos de... Já que a gente tá nessa brincadeira de teoria da conspiração, me diz uma teoria da conspiração aí recente que você acredita. Nossa. Hã? Tá bom, vai. Já que você levantou essa bola, eu vou dizer. Então, eu acredito que não foi suicídio, sim assassinato. Talvez com o dedinho da Hillary Clinton ou do Donald Trump ou de alguém. No caso do Jeff Epstein. Caraca, então a gente, pô, tocou no mesmo, a gente vai falar o mesmo, a teoria da conspiração. Qual é a chance disso acontecer assim de improviso? Deixa eu entender. Gustavo falou que não foi um suicídio. Você tá dizendo assim, Não. ele tirou a própria vida, mas ele foi, vamos dizer assim, induzido a isso. Foi suicidado? Não. Não. Eu acho que é pior do que isso. Eita! Então tá, qual é a teoria da conspiração? O Jeff Epstein, ele foi assassinado na prisão a mando de alguém. E é muito possível que tenha sido alguém bem graúdo como a Hillary Clinton. Eu falei a Hillary só por brincadeira, mas pode ser, por exemplo, tem outros nomes ali fortes, como por exemplo o Príncipe Andrew, etc. O fato é o seguinte, o óbito oficialmente foi suicídio, né? Sim. Mas tem tanta coisa em volta dessa parada aí que geram teorias das conspirações. Sim. E eu vou te falar, essa é uma que eu acredito. Eu acho que esse cara não se matou, não. Enforcado com o lençol na própria cela. É muita coincidência junto, né? De sistema de vídeo não funcionar na hora, das pessoas que estavam fazendo a vigilância dele terem sido dispensadas. É muita coincidência junto. Essa é uma que realmente eu tendo a acreditar que ele foi assassinado. Mas, de novo, a gente tá fazendo aqui uma especulação e deixando claro que é só uma especulação. Ah, sim, pode ter sido N pessoas que esse cara teve contato. Pode ter sido, inclusive, a versão oficial, suicídio. A gente só citou alguns nomes aqui pra dar graça, porque teoria da conspiração tem que ter graça também. Então eu circulei alguns nomes aqui só por isso. Isso aí. Up next, então. Up next. Up next. A figuraça da semana é um dos atores que a gente cresceu curtindo muito, Harrison Ford. E aí eu pergunto pra vocês, no caso dele que a gente vai falar aqui, a vida imita a arte ou não? Claramente que não, né? Ué, isso não é uma conspiração. Se a vida imitasse a arte, ele seria um piloto infinitamente melhor, né? Han Solo era muito melhor na direção, mesmo com o Chewbacca. Na verdade, acho que faz diferença, né, gente? Harrison Ford, na vida real, não tem um copiloto Chewbacca, então... Eu acho que é aquela coisa, né? Como é que fala? No Tinder é o Han Solo, na vida real é o Capitão Boeing. Ai, que horror. Mas a gente tá falando, enrolando aqui pra falar, mas aconteceu o seguinte, gente. Nessa semana, na sexta-feira passada, na verdade, mais um acidente, aliás, quase um grande acidente provocado pelo senhor Harrison Ford, 77 anos, que tá tentando renovar o brevet de piloto dele de novo. Inclusive a FAA é o equivalente à ANAC no Brasil, está investigando de novo para entender o que aconteceu. Mas o fato é que ele estava com o avião dele mais ou menos 1.000 metros de uma outra aeronave com tripulantes e ele não entendeu um comando da torre e seguiu em frente. A hora que o cara da torre tava gritando com ele, o que você tá fazendo, cara? Você tá maluco? Ele que se tocou. Opa, peraí, o que eu tô fazendo? E esse é o
5º incidente Caracas. com o Sr. Harrison Ford. Mas ele não ouviu, não entendeu, não processou. Não, porque isso é um problema sério também da idade. Às vezes a gente não ouve direito as coisas, né? Ele disse que no rádio dele teve uma falha, ele não entendeu o comando da torre. Mas o fato é que, assim, o Harrison Ford tem um histórico de acidentes, né? Vamos dizer, aqui em 99, por exemplo, ele estava aprendendo a pilotar helicóptero com um instrutor, ele estava fazendo um voo em Los Angeles e o helicóptero caiu, né? Felizmente nem ele nem o instrutor se machucaram. Aí, olha só, esse helicóptero devia ter uma faixa de autoescola, né? Tipo, helicóptero escola, porque aí, né, você já sabe que você tem que manter uma distância segura. Pois é. Aí no ano seguinte, em 2000, ele tem um novo acidente e, de novo, espatifou um avião no Nebraska. Em 2015, ele também, de novo, teve que fazer uma aterrissagem de emergência com um avião que é dele, pessoal. Espatifou o avião num campo de golfe em Los Angeles. Em 2017, acho que um caso mais recente, esse foi até o mais perigoso até agora, porque ele sobrevoou um avião da American Airlines, tinham 110 passageiros a bordo, no aeroporto John Wayne, na Califórnia. Felizmente, ninguém se machucou, mas assim, foram questão de realmente metros de distância separando a vida e a morte dessa galera. Ele cai naquele ditado, quem procura acha, né? Uma hora ele vai se espatifar de bonito aí. Não é possível não ter uma pessoa próxima a ele, um agente, alguém pra falar, cara, deu? Para. E não existe algum... Você falou aí de ele tá tentando renovar o brevet, né? Que é o termo usado. Existe alguma limitação de idade pra alguém ter brevet? Porque também algumas coisas dessas aqui pode ser idade também, né? Eu fico pensando, porque como eu já moro aqui na Flórida, aqui em Orlando, cara, a quantidade de acidente de carro de velhinho de 95 anos que não viu, não escutou, não sei o quê, que, né, sei lá, sabe-se lá a razão se enfia por dentro de pessoas, de árvores, não sei o quê, imensa. Nossa, eu vi uma vez fui renovar carteira de motorista num DMV, né? DMV é o Detran. E putz, a velhinha não conseguia ler a linha, nem a maior de todas, ela conseguia ler e ela... Eu preciso renovar porque eu preciso votar, eu preciso da minha carteira e não sei o quê. E aí a moça explicando pra velhinha... Mas você pode ter uma outra aqui, um cartão de identificação, etc., que seria algo próximo de um RG da Flórida, dizendo que você é residente, você pode votar com esse troço. Não. Aqui é muita gente, né? Um lugar que os aposentados vêm. Não sei se é o caso de enquadrar o Harrison Ford aí numa categoria dessa, mas enfim. Mas eu acho que 77 anos ele tinha que ter feito igual o Sean Connery, compra uma ilha no meio do Caribe, fica lá... E vai plantar cacau. Tá certo, beleza. Up next. Up next. Up next. Estatística. Os números A complexos. estatística é uma ferramenta. E aí, gente, a nossa estatística da semana vai pros estados americanos. Podia ser estados no Brasil, mas a gente só conseguiu esse número nos Estados Unidos. Gustavo, fala um pouquinho pra gente aí desse número que a gente tá vendo. E, obviamente, vocês vão ter essa estatística no Twitter e no Instagram. Então, Isabela, existe todo um cálculo para determinar como é que tá o espalhamento do vírus, e a Alemanha principalmente ficou notória por ter apresentado esse cálculo, acho que tem alguns dias atrás, porque eles estavam inclusive cogitando, olha, baseado nisso aqui a gente está abaixo desse número aqui, e por conta disso a gente tem certeza que não está espalhando todo, tanto quanto deveria ou poderia, e então a gente achatou a curva, a gente tem uma noção de para onde vai esse negócio, então a gente vai começar a pensar onde que e como vamos reabrir, e tarará vai a conversa. E aplicando esses mesmos números para todos os estados aqui nos Estados Unidos, e chegaram à conclusão de que a coisa está bem feia no meio norte. Porque, por exemplo, hoje o estado que mais registra ou que mais nota-se que tenha mais gente espalhando o vírus, ou gente que tem o vírus está espalhando, passando para frente de alguma forma, seria o Nebraska. Seguido do Nebraska vem o estado de Iowa. No caso específico de Iowa é preocupante por alguns motivos. Um deles é, trazendo um pouco para o agronegócio,
O Iowa é o estado que mais tem frigoríficos nos Estados Unidos. E nesse exato momento todos estão fechados porque a galera não estava usando equipamento, né, não tinha, ou porque não sabia, ou enfim, não cabe aqui especular, mas o fato é que muita gente que estava ali cortando frango, cortando suínos e etc., ou fazendo carne moída, que seja, porque Iowa é a terra da linguiça, essa galera ficou contaminada e essa galera hoje conseguiu passar para frente. Então é o estado que mais cresce o número de casos. E aí vem vários outros e vai diminuindo nessa curva, né? O Kansas, Minnesota, Arkansas, Dakota do Norte, etc. Esses números então estão sendo usados para ou justificar ou tentar dar um embasamento para a reabertura das economias desses estados, né? Deveria ser assim, né, JP? Acontece que no caso particular de Iowa, a governadora falou: bom, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, segunda-feira, Iowa estará abrindo. Existe uma pressão aí, né? Deve haver uma pressão grande aí por causa do risco de desabastecimento de carnes e de outros produtos nesses estados animal, todos, né? Seja carne, ou milho, o que quer que seja, ou batata, o que quer que seja, vem tudo desses estados. Deve estar tendo uma pressão danada para se reabrir. Mas o risco é grande. É curioso porque você vê alguns locais com desabastecimento e você vê muitos produtores, especialmente de legumes e até verduras nos Estados Unidos, que não conseguem escoar a produção por uma série de problemas. Então, por exemplo, a galera que produz batata tá com muita dificuldade porque você teve um flood no mercado, né? Um excesso de oferta, porque uma grande parte das batatas do mundo viram batatas fritas. A galera de leite tá jogando leite fora doidado, porque as escolas não estão funcionando e as escolas são um dos maiores consumidores de leite que tem, né? Então tem essa questão de, às vezes até uma adaptação. Eu tava lendo sobre um caso de um cara que ele tá acostumado a vender as batatas para as grandes redes de fast food. Então ele vende nas caixas de 20 quilos. Então ele não consegue vender isso direto pro consumidor, porque ninguém compra 20 quilos de batata, e os supermercados ainda mantiveram, né, os próprios fornecedores. Então essa adaptação aí tá gerando um excesso por um lado, e dependendo do tipo de indústria, como a gente tá falando aí da indústria de carne, uma escassez. A Isabela me lembrou de volta agora, rapidamente ela me levou de volta pra década de 90, cara. Consegui escutar a voz de um cliente meu que tava chorando desconto e falou: Joãozinho, quem compra um saco de batata não compra pelo mesmo preço que quem compra um caminhão de batata, Joãozinho. Eu compro um caminhão de batata, Joãozinho. Meu Deus. Eu tive que acabar dando desconto pro cara. Up next. Up next. Não é pescaria, é tecnologia. Estados à parte, empresas privadas também estão pensando em se manter ativas e buscando alternativas, né, Gustavo? Sim, JP, inclusive, também não é nada de ficção ou teoria de conspiração nem nada. Mas saiu uma notícia essa semana muito interessante e, inclusive, como eu falei, a gente tem que voltar nisso alguma hora para ver como é que fica a indústria pós-coronavírus. Mas a notícia que saiu foi que a Amazon fez uma compra grande de câmeras termais que são usadas para reconhecimento facial na China, porém, câmeras que também são usadas para detectar quem está ou não, vamos dizer, doente. Então a câmera consegue dizer a partir da temperatura da pessoa se tá febril, pode ser que ela tenha o vírus, vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa, quem ela teve contato, etc. Só que a empresa que cedeu essas câmeras para a Amazon, ela está na lista negra do governo americano, de empresas que você não pode estar negociando ou deveria estar evitando algum tipo de negócio. A empresa chama-se Zhenjiang Dahua Technology. Ela enviou 1.500 câmeras, como eu falei, que a Amazon vai utilizar para estar monitorando esses seus funcionários. E acontece que essa empresa, ela fabricou, vendeu, e essas câmeras foram utilizadas na China para estar monitorando, né, identificando e eventualmente levando à prisão de uigures.
Uigures são cidadãos da China que seriam muçulmanos. E o governo chinês está fazendo todo um processo, não convém agora também discutir isso no assunto, mas há todo um processo da China para estar literalmente erradicando essa gente. E então eles acabam sendo presos. Nessas prisões são verdadeiros campos de concentração. Eles acabam realizando trabalhos forçados, inclusive para fornecedores da própria Amazon. A Amazon, a gente tem que lembrar que enfrenta algumas críticas severas em cima da forma com que ela trata seus funcionários, remuneração de funcionários, e, enfim, isso é mais uma coisa aqui que vão acabar também tocando, né? Porque uma coisa é fazer o monitoramento, se proteger, a outra é como eles vão lidar com essas pessoas, né? É algo para se ficar atento aí no futuro. E assim, as diretrizes atuais falam que a Amazon não poderia investir nessa empresa, a Amazon não poderia vender material para essa empresa. Porém, não há nada assim nesse exato momento proibindo a Amazon de comprar material da são duas coisas diferentes, que eu falei isso daí, né? São duas coisas diferentes. Eu tô falando da parte da aplicação da tecnologia, né? Assim, diz a Amazon que essas câmeras elas não ficam ligadas à internet, que esses dados serão sigilosos e apenas internos da empresa, que eles não pretendem vazar, que eles não pretendem violar a privacidade de ninguém. Até acontecer. Pois é. Up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. Vamos então para bizarrice na mesma linha do que a gente tem feito, né? De relativo ao coronavírus e atitudes sobre o enfrentamento da crise. Então, JP, o destaque bizarro dessa semana vai para o senhor Elton de Souza Zeferino, atual secretário de saúde do estado de Santa Catarina, no Brasil. Por quê? Porque ele soltou uma nota tentando seguir a linha de reabertura do estado. A ideia era reabrir o estado para esportes, para prática de esportes assim, né, vamos dizer, em parques e coisas e tal. E aí tem uma lista de esportes que estão liberados para serem praticados ao ar livre, né? Vamos dizer assim. Ele lista aqui na nota que foi soltada, dizendo o vôlei, o beach tênis, o basquete, o futevôlei, né? Estão liberados para ocorrer em ar livre. Tem lá um limite de quantas pessoas podem estar participando e as pessoas têm que ter um certo limite. A gente recomenda que elas usem máscaras e aí a coisa começa a ficar um pouco estranha, porque como é que você vai jogar basquete de máscara? Mas tudo bem. E a coisa vai. Aí ele coloca uma nota aqui dizendo, tá tudo assim, essas coisas estão liberadas, exceto o futebol, porque o futebol é um esporte de contato. Aí eu falo, vem cá, mas e o basquete? Então a bizarrice é a comparação, é isso? O que vale e o que não vale? O que vale e o que não vale? Eu fiquei pensando, falei, gente, isso é Santa Catarina, esse é o estado da onde saiu o Thiago Splitter, né? Tanto jogador alto, tudo saindo de Santa Catarina. Como é que esse cara não sabe como é que é um jogo de basquete? O que ele tava pensando? E assim, depois eu fiquei pensando, bom, de repente ele quis dizer que tá liberado a pessoa treinar lance livre no parque. Beleza, então por que não especificou? Olha, tá liberado jogar, né, um treinamento assim de tal, não sei o que. Mas aí se fosse esse caso também, então por que ele não fala? Bom, então tá liberado treinar pênalti, que é um negócio que você tem uma distância entre o goleiro e o cara que vai chutar a bola. Eu acho entre o goleiro que ele mencionou o futebol em específico, que é pra não virar zona. Né? Porque se tá liberado jogar bola como atividade física, cara, daqui a pouco tá liberado churrasco também, tá liberado aglomeração e... Mas JP, Santa Catarina liberou shopping center e teve uma menina que morreu baleada por uma discussão, porque teve uma onda tão grande de pessoas indo ao shopping que teve tanta aglomeração e os casos já dobraram desde a reabertura. Então a bizarrice, a gente tá destacando esse aí que é muito curioso, né? Como o basquete não é contato e futebol mas Santa Catarina como um todo, a política de reabertura do estado como um todo merece estar nessa pauta de bizarrice. Também. E um abraço pro Marcelo Guaxinim que mora em Gaspar. Up next.
Economia mundial. Vamos então para a economia e a Isabela vai falar sobre crédito, é isso mesmo? Isso, eu comecei a ler as notícias, gente, e não tem grandes atualizações aí, a gente já vem falando da deterioração aí de toda a questão da economia, começa a se ventilar um corte de juros mais pesado no Brasil, mas o que a gente tem de dado hoje, já começaram a sair algumas informações sobre crédito, e eu achei muito curioso, porque no mesmo dia eu li uma notícia sobre crédito no Brasil e uma nos Estados Unidos, e assim, é tão diferente, é um contraste tão grande que eu resolvi trazer isso pra vocês, tá? Então, aqui no Brasil, uma das principais linhas de financiamento que saiu foi linha para folha de pagamento, né? Financiamento para folha de pagamento para o que a gente chama aqui de pequenas empresas, faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões de reais por ano. E para estimular a oferta desse crédito, o Tesouro fez um acordo com os bancos privados, a ideia de destravar as linhas, né? E o Tesouro estava oferecendo 85% do valor, né, do montante todo. Os bancos privados entrariam com o resto a uma taxa de só 3,75% ao ano, que é o equivalente à taxa Selic, que é uma taxa incrivelmente baixa para um empréstimo. As condições de pagamento eram muito interessantes, tinha período de carência, uma diluição aí em 3 anos, e saiu um dado, o presidente do Santander falou que nesse primeiro período, somente 35% dos valores dessa linha foram solicitados até agora, o que foi bem abaixo do que era esperado. Por um lado, isso é positivo, é sinal de que o governo entrou pesado, até ofertando, né, oferecendo liquidez, a gente falou isso bem nos episódios lá no começo, que parte do problema do mercado, por exemplo, de ações é liquidez e manutenção dos negócios e tudo. Mas uma outra explicação é que aqui no Brasil a gente já sabe, né, da burocracia, uma das coisas que impedem as empresas de pegarem essa linha de financiamento é estarem negativadas com o INSS. Então, isso é uma questão. E a outra é que muitas empresas optaram por fazer cortes ou demitir os funcionários e aí elas não precisam mais acionar esse crédito. Então, basicamente, ainda tem 65% dessa linha de crédito aí liberada e não tem demanda. Por outro lado, nos Estados Unidos, a gente vê exatamente o contrário. Então, assim que começou a crise, na mesma época que a gente falou aqui, né, de chegar os cheques, Gustavo e JPG receberam os cheques deles, do seu Trump, a gente viu os bancos centrais reagindo rápido, né, especialmente aí no caso dos Estados Unidos, e eles liberaram uma linha de crédito para pequenas e médias empresas no valor de 350 bilhões de dólares, tá bom? Sim, tá tranquilo, né? E a ideia é que as empresas pudessem pegar até 2 milhões para manter os negócios funcionando, e aquelas empresas... Mas só com um adendo que tem... eu olhei esse negócio, tem muitas regras que você tem que cumprir, inclusive um número mínimo de funcionários em cada empresa e tal, para estar justificando pegar esse dinheiro. Então, você está pegando esse dinheiro? Legal. Então é o seguinte, você tem que usar esse dinheiro para continuar pagando o salário dessa galera aqui que talvez não esteja trabalhando para você. Deixa eu complementar também, porque a empresa que eu trabalho, que a minha tia, uma das sócias, ela aplicou logo no início em que foi aprovado, aplicou para 3 dessas linhas de crédito que foram colocadas. Uma delas do estado da Flórida, que, diga-se de passagem, acabou muito rápido, ninguém conseguiu botar a mão nessa grana, né? Foi muito mal distribuída essa grana do estado da Flórida, era só 10 mil dólares, e mesmo assim acabou, ninguém meteu a mão. E tem outras 2 do governo federal que ela ainda não recebeu, né? Então tem muita propaganda aí também. Ela também ainda não recebeu. E teve uma crítica muito grande porque eles deram uma lista de empresas que já tinham conseguido o negócio, e você falou de exigências de certificação, uma das muitas exigências que tinha aqui era que os donos da empresa não poderiam ter processos criminais contra eles. E aí nego bateu forte com uma porrada das empresas que receberam o dinheiro, os donos estavam com o processo criminal em cima. Então eles também já travaram um pouco mais o processo. A minha tia acha que o dela da empresa que eu trabalho deve estar para sair, porque na sexta-feira da semana passada ela recebeu uma mensagem, ela contrata já há muito tempo uma dessas empresas o nome é LifeLock, não sei se o Gustavo conhece, LifeLock, que não é exatamente uma empresa de verificação de crédito, mas é uma empresa que trava o teu crédito.
Ela faz um bloqueio do teu crédito, por exemplo, uma financiadora de carro. Você vai comprar um carro, a financiadora de carro quer olhar teu crédito para ver. Você tem... essa empresa não deixa ela acessar. Essa empresa não deixa... ela é um esquema diferente. Essa empresa não deixa você acessar, a financiadora acessar o teu crédito sem você liberar essa empresa, entendeu? Ela é como se fosse um escudo mesmo. E por acaso, minha tia disse que ela recebeu uma notificação que o FBI tinha feito um levantamento da ficha dela na sexta-feira passada, ou seja, eles já devem estar se precavendo contra esse tipo de coisa, então ela acha que agora vai sair, mas tá complicado de botar a mão nesse dinheiro aqui também. Uma das questões é exatamente essa. Então, essa linha de 350 bilhões, né, do governo federal, as empresas poderiam pegar até 2 milhões cada uma para manter os negócios funcionando. E aí, essa linha específica para pequenas empresas do governo federal, a empresa não precisaria pagar de volta o empréstimo se elas não demitissem ou se elas readmitissem os seus funcionários num determinado prazo. E aí, aqui, o problema do crédito nos Estados Unidos é exatamente o oposto no Brasil. Então, o próprio JP falou, existe uma dificuldade de você acessar o programa. Como lá nos Estados Unidos saiu muito rápido e o governo federal obrigou os bancos a oferecerem essa linha, os bancos ficaram com todo o ônus de montar a estrutura e tiveram uma semana para colocar tudo no ar. Então, muita gente não conseguia, os sites dos bancos estão travados, muita gente não sabe o que conseguiu dar entrada ou não no processo, o que está sendo considerado ou não. Então, tá causando muita confusão e a gente tá vendo muitas pequenas empresas que não conseguem acessar nenhuma dessas linhas de créditos. Então, o oposto, né? A gente tá vendo aí um movimento oposto. Eu achei muito curioso mostrar que são linhas relativamente parecidas, mas não estão funcionando. Nenhuma das duas formas está funcionando nesse momento, né? Então, complexo isso. E trouxe alguns números pra vocês, gente, só pra continuar com o meu show de horrores aí semanal de números da economia. PIB americano saiu os dados do primeiro trimestre de 2020, menos 4,8 em taxa anualizada, que é só o pior número desde o pico da crise financeira de 2008 e acaba com uma série histórica de 10 anos de crescimento ininterruptos. E aí a gente tava até conversando isso com o Gustavo antes do programa começar. Se essa é uma queda de 4,8 no primeiro trimestre, que não pega ainda toda a quarentena, né, todo o lockdown, a gente tá falando aí talvez metade do trimestre, a partir de meados de fevereiro, quando você tem um efeito negativo da China nas cadeias produtivas americanas, e depois março, quando você começa a ter uma queda realmente de consumo, a gente tá falando de uma queda de 4,8 em 45 dias, pensando um lado positivo de janeiro. Pelo menos isso. Pelo menos um lado positivo de janeiro. Então é uma queda muito grande em março. São as primeiras estimativas, né? Isso aí pode ser revisado logicamente depois Mas de qualquer forma, um número a se preocupar, porque se o pior vem agora, na teoria. Tá, como a gente falou, tem alguns estados que vão começar a reabrir, a Flórida é um desses, e depois vocês vão olhar no gráfico, a Flórida é um dos que está no verde, né, que já tem registro de decrescimento de gente infectadas e ao mesmo tempo que aumenta muito mais o de pessoas recuperadas. E de qualquer forma é um estado que vai estar abrindo, assim como a Geórgia, que já se abriu, e alguns outros estados. Enfim, de qualquer forma, na teoria a previsão era de que o pior ia vir agora no segundo trimestre. Porque, obviamente, você não vai ter tanta gente viajando ainda para os Estados Unidos para questões de turismo no meio do ano, por causa do calendário escolar, etc. Ela é ruim, a gente falou dos Estados Unidos, né, engatando aí nessa coisa do crédito, mas ela tá ruim no mundo inteiro, né? A zona do euro já mostrou 3,8% de queda no mesmo período, primeiro trimestre, e a projeção de retração para a Alemanha para 2020 foi revista para menos 6,8% e é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então acho que diz muito, e diz muito também sobre a expectativa de recuperação da Alemanha, que tem a ver com a nossa pauta de meio ambiente. Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! E aí, Gustavo? Dá a boa notícia então pra galera na área de meio ambiente.
Olha, boa notícia a gente ainda não tem, mas a princípio a princípio o que vai acontecer vai ser muito positivo, viu, JP? Que foi o seguinte, houve uma reunião entre, vamos dizer, os secretários de saúde de diversos países da União Europeia, mas a própria Comissão Europeia, que é, vamos dizer, o poder executivo de fato do grupo, mas o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. E o Guterres, inclusive, disse, olha, o reinício poderia levar a um mundo mais saudável e flexível para todos nós. E é um ponto que foi depois reforçado pela chanceler alemã Angela Merkel, que insiste que vamos fazer a recuperação, mas vamos tocar a agenda, o que eles chamam de Green New Deal, né? Que é a agenda verde de estímulo à economia. A ideia da União Europeia é que se invista ainda mais em tecnologias limpas, oferecendo, por exemplo, crédito para a compra de carros elétricos, e talvez aí esteja o interesse do senhor Elon Musk em reabrir suas fábricas, né? De qualquer forma, no pacotão que foi anunciado, que é um pouco mais de 1 trilhão de euros, e atualmente está sendo, né, rascunhado, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, disse que vai utilizar essa oportunidade para estar acelerando a meta de atingir uma taxa líquida, é importante dizer que é líquida, de 0% de emissões até 2050, como a União Europeia se propôs. Então a ideia é acelerar esse negócio aí. Eu acho ótimo, né? A gente já estava vendo um movimento nesse sentido ganhar força, movimento político desse sentido ganhar força nas últimas eleições que tiveram lá pela Europa, os partidos verdes, né? Todos eles ganharam representatividade e, de repente, essa crise toda faça que aumente ainda mais o seu poder de barganha. Eu acho também duas coisas relevantes nessa notícia. A gente não discutiu, tem vários debates sobre o que é o futuro do capitalismo como um todo, e muita gente fala que a saída é realmente um capitalismo mais sustentável. Isso é uma visão da Alemanha. E debate com o que a gente falou há 2 episódios atrás de um vácuo de liderança, né? A Merkel tem esse posicionamento de liderança política global, e ela tem uma posição forte de liderança dentro da zona do euro, e ela tá demonstrando isso mais uma vez, dizendo como é que ela pretende impor aí a recuperação pós-Covid-19. É mais como ela gostaria, né? Porque ela vai estar saindo fora. Ou não, né? Mas pode se tornar parte do legado dela, entendeu? Ela que plantou a primeira semente, ou deu o pontapé inicial. Up next. Up next. Anote no seu calendário. JP continua triste que não tem agenda de futuro. Tudo fechado, a gente já tá tendo notícias até de coisas um pouquinho mais à frente que já estão sendo canceladas, como o São João, né, no Nordeste brasileiro, que é um evento, não dá nem pra se falar que é um evento, né, uma série de atividades e de eventos espalhados por todo o Nordeste, que tem uma força que a galera do Sudeste muitas vezes não tem ideia. A princípio, foi um anúncio feito pelo governador da Bahia, Rui Costa, cancelando o São João em todo o estado. Fica, em parte, a preocupação, porque, por exemplo, na Paraíba você tem Campina Grande e é um dos principais palcos do São João no Nordeste. E ali, só em 2019, foram 200 milhões de reais que foram, né, movimentados na cidade. Uma cidade que tem 350 mil habitantes. Quer dizer, você movimenta a economia da cidade por um ano inteiro. Teve uma situação inusitada com Campina Grande essa semana. Houve um protesto a favor de reabrir o comércio, e depois foi descoberto que, na verdade, os funcionários foram pressionados pelos patrões a irem pra rua para pressionar a reabertura do comércio. Então, se vocês falaram aí de teoria da conspiração, também essa aí, Campina Grande esteve envolvida numa dessa semana. E aí fica também uma certa expectativa de como é que vai ficar o Festival de Parintins, que é aquele festival que você tem, para quem não sabe, a disputa entre Caprichoso e Garantido, e também movimenta uma fortuna e acho que quase dobra a população da cidade, dobra a população da cidade. É o mesmo processo que tá enfrentando todos os esportes, né? Não tem como funcionar um negócio que envolve tanta gente, seja assistindo ou na parte operacional da coisa. Então, lamento, mas eu acho que não vai rolar, não.
Bom, vamos então para o que aconteceu no passado, nessa semana que a gente vai entrar agora. No dia 4 de maio de 1979, assume como primeiro-ministro do Reino Unido a senhora Margaret Thatcher. E, cara, a gente podia falar que Margaret Thatcher um quinquilhão de coisas. Sim. Né? Então eu separei só algumas que eu acho relevantes. Primeiro que ela foi a primeira mulher, porque ela é uma figura muito controversa. Muito controversa. Ela foi a primeira mulher primeira-ministra do Reino Unido. Nem por isso ela fez muita coisa para evoluir a condição da mulher no seu campo de atuação. Muito pouco. Ela foi quem, no final das contas, fez o acordo de devolução de Hong Kong para a China. E a gente tem aí toda a questão envolvendo Hong Kong atualmente, né? Frição. Voltou a ter protestos, você acredita? Teve envolvida com as Falklands, né? A Guerra das Malvinas. Eu era pequeno na época da Guerra das Malvinas, mas eu lembro bem da minha preocupação na época e tal. Ela foi uma figura extremamente divisiva da sociedade, coisa que a gente vê hoje, né, de políticos fazendo questão de ser divisivos. Ela já tinha sido assim e ela alcançou níveis altíssimos de rejeição e mesmo assim conseguiu se colocar. Ela é a pessoa que mais tempo ficou como primeiro-ministro do Reino Unido, apesar de uma rejeição enorme, né, por revoltas sociais, uma taxa de desemprego absurda. Ela lidou de uma forma muito dura com a questão dos mineradores, né, pessoal de carvão, tanto que ela é conhecida como a Dama de Ferro, que dá título a uma videobiografia que é estrelada pela Meryl Streep. Recomendo fortemente. Meryl Streep ganhou o Oscar com esse filme. Mas que dá uma humanizada um pouco, deixa ela um pouco mais fofinha do que deveria. Porque parte dela já é uma senhora com Alzheimer, né? A história, ela tem um... É que a Meryl Streep tem um carisma que é fora do comum. Exatamente. Esse que é o problema. É difícil você odiar a Meryl Streep, né? Eu prefiro um pouco mais o estilo John Constantine, sabe qual é? Do Hellblazer, que só se referia a ela tipo a fucking bitch, alguma coisa assim. Exatamente. Ela era, nossa, e ela, lembrando que ela era líder dos conservadores, né? Ela conseguiu chegar a primeira-ministra no Partido Conservador. Você sabe o preço da manteiga. Essa parte que me... No dia 5 de maio de 1955, aí a gente fala de Alemanha, a Alemanha ocidental, nesse caso, é uma Alemanha ainda dividida, né? A parte ocidental ganha soberania. Do final da Segunda Guerra até então, era um conselho lá dos países aliados que decidiam as coisas na Alemanha, e a partir de então ela não vou dizer que virou um país, mas ganhou mesmo uma autonomia maior aí de ações. No dia 6 de maio de 1937, Alemanha de volta aqui na pauta, ocorreu o acidente do dirigível, né, do Zeppelin, o Hindenburg. E o Hindenburg, isso foi um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ainda tinha relações maiores com os países, e o Hindenburg era um grande orgulho da indústria alemã, aquele gigantão, né? É questionável... Conquista do ar, exatamente. Né? É muito questionável a viabilidade dele. Por exemplo, no acidente, quando teve o acidente, foi aqui nos Estados Unidos o acidente, morreram 13 passageiros e 22 membros da tripulação. O total de pessoas lá dentro eram 36 passageiros e 61 membros da tripulação, ou seja, economicamente provavelmente não era nada viável aquele bichão, mas era um grande orgulho da Alemanha. Vale como curiosidade, foi a segunda viagem do Hindenburg nessa temporada de 1937. A primeira, em março, tinha sido para o Rio de Janeiro.
E aí vem a segunda para os Estados Unidos, que ele foi contratado pela American Airlines para trazer gente lá da Europa para cá. Que bela propaganda. Exatamente. E não se sabe, nunca se chegou a uma conclusão do motivo do acidente. Ele foi aportar, não sei se aportar é o termo melhor para se usar, enfim, foi parar lá para descarregar a galera e de repente ele entra em combustão. Existem várias teorias, hipóteses, incluindo sabotagem, um monte de coisa. Tem um episódio de Mythbusters. Tem, né? Não há uma conclusão final do porquê que o acidente aconteceu, mas foi um acidente que ficou muito na cabeça das pessoas, porque estava rolando uma transmissão de rádio, né, ao vivo da chegada do Hindenburg, era em New Jersey que ele estava chegando. Tava rolando a transmissão de rádio e muitos fotógrafos, tem muita foto, muita imagem do Zeppelin pegando fogo. No mesmo dia 6 de maio, mas em 1994, foi a inauguração do túnel sob o Canal da Mancha, ligando o Reino Unido à França, dois rivais históricos, né, que agora poderiam ser comunicados. As pessoas podiam ir de carro de um lado para o outro, de trem de um lado para o outro, podiam transportar ibuprofeno de um lado para o outro, né? De uma forma mais fácil. E, enfim, em tempos em que as viagens estão todas comprometidas e o nacionalismo tá ganhando, tá em alta, vale a lembrança aqui desse fato. No dia 7 de maio de 1945, olha a Alemanha de novo, foi a rendição incondicional da Alemanha e dando fim oficial à Segunda Guerra Mundial. Hitler já havia se suicidado e o general Alfred Jodl, que pretendia só render e finalizar a briga do leste na Europa e manter a confusão com a Rússia ainda rolando, né? Mas os Estados Unidos e os aliados bateram o pé dizendo que não, ou era total a rendição ou eles iam continuar pressionando e lutando. Só um comentário, o suicídio do Hitler foi há 75 anos, exatamente 75 anos de hoje que a gente tá gravando, dia 30 de abril, 75 anos. E antes de sair da Alemanha, a gente tá falando em festivais sendo cancelados. A Oktoberfest 2020 foi cancelada para desespero do mundo, eu diria, não só da Alemanha. Eventos, cara. Quem lida com evento tá lascado. E no dia 8 de maio de 1980, uma notícia altamente positiva na área de saúde que a gente espera em breve também ouvir a respeito do coronavírus, quem sabe, né? A OMS declarou nesse dia que a varíola, surto que matou milhões e milhões e milhões de pessoas, estava erradicada via vacinação. Nativos no Brasil, nos Estados Unidos. Né? O pessoal fala que os conquistadores espanhóis mataram toda a galera no México e na América Central. A varíola matou muito mais. A varíola que eles trouxeram matou muito mais do que a própria violência dos conquistadores espanhóis. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você. Pra terminar, vocês pediram e a gente continua recomendando dicas culturais para a sua quarentena. Gustavo, qual é a sua dessa semana? Então, Isabela, eu trouxe uma dica menos lúdica, porque na semana passada fiquei meio envergonhado. Vocês vieram com livros e coisas assim que eu falei, meu Deus, a galera tá realmente estudando nessa quarentena. Então eu trouxe uma dica que veio, inclusive depois eu vou falar mais sobre isso, mas uma dica que me veio pelo Twitter da Pris Guerreiro, que é a pautista do Mundo Freak, depois eu vou falar do Mundo Freak, mas é uma dica que ela me mandou, que é o SP Cineplay. O SP Cineplay é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo de disponibilizar alguns filmes nacionais na internet inteiramente de graça para quem quiser assistir. Então você entra em www.spcineplay.com.br e lá você vai ter acesso a material do Babenco, Zé do Caixão, etc. E a outra dica que a gente ficou falando de
conspiração aqui o tempo inteiro. Fica, pra quem quiser ouvir, quem não conhece, escutar o Mundo Freak Confidencial, que é um podcast destinado a teorias da conspiração, entre outras coisas. A Tupá Guerra, que deu entrevista pra nós, inclusive, participa lá de vez em quando. Como eu falei, temos a Pris Guerreiro Pautista, que justamente escreve e tenta explicar da melhor maneira possível essas teorias. E um abraço pro Andrei. JP, sua recomendação essa semana? Eu vou leve também. Por acaso eu acabei de assistir ontem uma série da HBO bem leve, comédia, né? Nesses tempos que a gente precisa tirar a cabeça um pouco dos assuntos pesados. Mais ou menos dentro do meu segmento, né? Que é o turismo. A Avenue 5. Que é um cruzeiro no futuro. É um cruzeiro pelo espaço. E, cara, a quantidade de merda que acontece dentro do cruzeiro, maluco. Cara. Literalmente, rapaz. É muito engraçado. Então, são episódios curtinhos de 30 minutos, que também é legal, né? Foge um pouco da parada. Vale a pena aí pra quebrar o... Exatamente. Inclusive, que tem o nosso Hugh Laurie, que é o eterno Dr. House, sendo protagonista dessa série que o JP falou. E aí, Isabela? Eu vou na mão contrária do Gustavo. Achei que eu fui muito séria semana passada. Essa semana eu vim recomendar pra vocês um podcast, o RP Guacha, do lindíssimo Marcelo Guaxinim. Então, como o próprio nome já diz, é um podcast de RPG, mas elas são todas one-shots. Então, cada episódio é autocontido ali. Tem cada episódio muito legal. Tem pra quem gosta de terror, tem coisas mais engraçadas, tem RPG mais clássico. E mesmo se você não é muito fã de RPG ou jogo, eu recomendo muito você escutar os episódios. Eles têm uma pegada de storytelling, então é bem legal. A edição primorosa. A edição é maravilhosa. O nosso editor, a gente compartilha nosso editor com o RP Guacha também, que é o Henrique. Beijo, Henrique. E essa que vos fala tem alguns episódios. Eu tenho uma certa fama, não vou falar muito aqui não, vou deixar vocês escutarem e entenderem por que eu tenho fama lá na RP Guacha. Que também, dentro do tema de conspiração, dizem que, apesar de serem cada episódios independentes, eles todos fazem parte do mesmo universo. O Guaxaverso existe. Vou terminar o episódio cantando. O Guaxaverso existe, o Guaxaverso existe. Bela, o Guaxaverso não existe. Legal, galera. Esse foi o episódio 9. Contato com a gente, né? Sugestões, críticas, o que quiser mandar. Por e-mail no contato@opodnext.com. Pode ser também pelo Twitter. Manda lá pro JP _Miguel ou para o Gustavo no @gu_rebel. E @Bela com 2 L's, Fontanella com 2 L's. E siga a gente também no Instagram, no @opodnext. Também é o mesmo @ do Twitter do nosso programa, né? O @opodnext. Valeu, galera. Até mais. É isso aí. Valeu, galera. Beijo, gente. Abração. Até semana que vem. O jornalista só quer ganhar um clique, então ele faz o editor acaba fazendo malabarismo. Ele acaba fazendo malabarismo ali com as palavras e aí acaba saindo. Teve algumas notícias essa semana, né, Gustavo, que entram nessa categoria aí. Você tá falando do negócio dos ETs? Desculpa. O negócio do ET eu até ajudei a passar pra frente. Ai, meu Deus. Aí, ó. Bota a mão na frente, ouvinte. Bota a mão na frente, a boca aí. Se protege aí. JP tá editor.